Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de história. Falaremos hoje da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como também destacaremos um assunto importante também, que foi o Holocausto. O Brasil foi o único país da América do Sul a participar diretamente da Segunda Guerra Mundial. Mas antes, precisamos analisar o ambiente político, as condições políticas do Brasil no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Brasil era presidido por Getúlio Vargas. E de 1937 a 1945 foi instalado no Brasil o chamado Estado Novo. E esse Estado Novo é considerado uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas. Lembrando que nesse contexto o mundo estava ascendendo governos totalitários, a exemplo da Itália, a exemplo da Alemanha, a exemplo da União Soviética, a Espanha também, Portugal também, e o Brasil não foi diferente. Chamou aqui no Brasil de Estado Novo. Quem presidiu o Brasil? Getúlio Vargas. Então, de 1939 a 1941, com a guerra já acontecendo na Europa, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil permaneceu neutro. Isto é, o Brasil não se posicionou nem do lado dos aliados e nem do lado do eixo. Embora o governo de Getúlio Vargas fosse simpatizante às ideias do fascismo, às ideias do nazismo. Mas, ainda assim, estava se mantendo neutro. Em 1942, o Brasil decide participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O que motivou, então, o Brasil romper essa neutralidade para tomar partido na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados? Muito bem. Primeiro, o Brasil era visto pelos Estados Unidos, que já estava participando da Segunda Guerra Mundial desde quando sofreu o ataque de Pearl Harbor, que o litoral brasileiro era de extrema importância para as operações de guerra dos aliados, principalmente porque era a região mais próxima para a África. Então, o litoral brasileiro, principalmente o litoral nordestino, notadamente do Rio Grande do Norte, era visto pelos Estados Unidos como importante para as operações de guerra. De modo que os Estados Unidos começaram a se aproximar do Brasil, tentando influenciar o governo brasileiro para que participasse da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Para isso, os Estados Unidos desenvolveu uma política chamada Política de Boa Vizinhança. Essa política de boa vizinhança correspondeu à aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos e dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Destaca-se nessa relação de boa vizinhança as nossas relações culturais. É nesse período, por exemplo, que Carmen Miranda se tornou conhecida nos Estados Unidos, representando a cultura, principalmente a música brasileira. Embora Carmen Miranda não seja uma cantora brasileira, ela nasceu na Argentina, mas veio para o Brasil e se tornou conhecida no mundo inteiro como Carmen Miranda. Ainda falando dessa política de boa vizinhança e destacando essa relação cultural entre o Brasil e os Estados Unidos, o Walt Disney, para homenagear o Brasil, ele criou um personagem chamado Zé Carioca. Então, o Zé Carioca, que é um personagem de revista de quadrinho, foi criado nesse contexto da política de boa vizinhança, tentando aproximar o Brasil dos Estados Unidos e vice-versa,
para ganhar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O outro aspecto é econômico. O Brasil recebeu uma ajuda em dinheiro dos Estados Unidos para criar a Siderúrgica Nacional, que está instalada no Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda. Então, eu estou falando aqui da maneira como o Brasil vai decidir participar da Segunda Guerra Mundial, uma vez que os primeiros anos da guerra, o Brasil permaneceu neutro. Então, a política de boa vizinhança desenvolvida pelos Estados Unidos tentava aproximar-se do Brasil, e aí desenvolveu laços culturais muito fortes entre o Brasil e os Estados Unidos, como também houve uma ajuda econômica para que o Brasil criasse a sua siderúrgica nacional, que está instalada na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O outro fator é que a Alemanha, os submarinos alemães, afundaram vários navios brasileiros. Foram cerca de 30 navios brasileiros, alguns deles bombardeados em águas brasileiras pelos submarinos alemães. Cerca de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas foram mortas nestes ataques dos submarinos alemães. Então, estes foram os fatores que motivaram o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O outro aspecto também importante é que a opinião pública brasileira, os intelectuais, a população foram às ruas pressionar o governo de Getúlio Vargas para que participasse da Segunda Guerra Mundial, defendendo os aliados contra a ditadura do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Daí foi criado a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Então o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, chamada de FEB, composta por 25.000 soldados que foram participar na Segunda Guerra Mundial na Itália. E na Itália houve grandes batalhas, entre esta a Batalha de Monte Castelo, em que as tropas brasileiras, lutando ao lado dos aliados, conseguiram ajudar os aliados a derrotar os países do eixo. As tropas brasileiras chegaram a aprisionar mais de 20.000 soldados alemães ou italianos. E desses 25.000 soldados brasileiros, que era comandado pelo general Mascarenhas, 450 perderam suas vidas. 450 soldados morreram. Soldados brasileiros morreram na Itália. Então o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, enviando 25.000 soldados para a Itália, chamado da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Esses soldados também ficaram conhecidos como pracinhas. Eu tive a oportunidade de conhecer, até pouco tempo, um soldado que participou das batalhas na Itália, seu Enéas Patrício, e que eu tive a oportunidade de ouvi-lo acerca da experiência dele vivido na Itália. Muito bem, então o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, onde as batalhas travadas pelas tropas brasileiras ocorreu na Itália. É bom lembrar também que os soldados brasileiros receberam arma dos Estados Unidos, treinamento dos Estados Unidos, antes mesmo de participar diretamente do campo de batalha. Então a FEB não foi criada da noite para o dia e nem da noite para o dia foi para a Itália. Eles tiveram que passar por um treinamento rigoroso antes de embarcar para a Itália.
Aliás, o embarque para a Itália, eles fizeram vários treinamentos só para entrar no navio. Foram mais ou menos cerca de 5 treinamentos, eles simulando que estavam embarcando. E aí eles embarcavam, eles iam em determinado lugar, depois voltavam. Isso fazia parte do exercício de treinamento. E a viagem até a Itália foi muito tensa, muito difícil. Por quê? Porque a qualquer momento poderia ser bombardeado pelos submarinos alemães, já que o Brasil já havia oficializado a sua entrada na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Inclusive, dizem que de 7 em 7 minutos, os navios que carregavam os soldados brasileiros, eles tinham que fazer um movimento de zigue-zague, exatamente para tentar se livrar de um possível ataque dos submarinos alemães. Mas chegaram lá, na Itália, e deram a sua importante contribuição para a vitória dos aliados. Teve consequência a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, e a consequência foi política. E o que foi? A derrubada do governo de Getúlio Vargas, que vai ser objeto de assunto das nossas próximas aulas. Uma das consequências foi que Getúlio Vargas perdeu o poder. Agora você pode estar se perguntando como é que Getúlio Vargas contribuiu com os Estados Unidos, com os aliados, participando da Segunda Guerra Mundial, e quando termina a guerra, o Getúlio Vargas perde o poder. É exatamente o seguinte: é porque o governo de Getúlio Vargas era uma ditadura, como eu falei para vocês, e seria uma contradição o Brasil ter ajudado a derrubar a ditadura do fascismo, a derrubar a ditadura do nazismo e permanecer uma ditadura. Então, os ventos que sopravam no mundo eram ventos favoráveis à democracia e não à ditadura. Ou seja, havia uma nova ordem mundial sendo implantada, que não era mais a ordem mundial que sustentava as ditaduras, mas sim as democracias. Então, essa era a parte que nós falaríamos da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Falaremos agora do Holocausto. O Holocausto foi o extermínio de judeus pelos nazistas. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos pela política implantada por Adolfo Hitler na Alemanha. Lembrando que em toda a Europa existiam cerca de 9 milhões de judeus. Desses 9 milhões de judeus, 6 milhões foram mortos pelos nazistas. Isso no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas de onde vem isso? Lembre-se que quando nós falamos do nazismo, uma das características do nazismo é o antissemitismo. Ódio aos judeus, ou ódio aos semitas. Então, essa política de ódio implantado na Alemanha por Adolfo Hitler foi de diversas maneiras. A proibição de que os judeus exercessem cargos públicos, a proibição de casamentos entre judeus e não judeus. Depois, esse tipo de pressão aos judeus foi aumentando. Foi colocado os judeus em campo de concentração, onde lá eles eram escravizados até a morte. Esses campos de concentração existiam em várias partes da Europa, principalmente na Polônia. E o outro tipo de extermínio aos judeus era no campo de extermínio, onde os judeus, aqueles que tinham algum problema de saúde, era logo exterminado nas câmaras de gás, né, que eram um gás nocivo e que era colocado os judeus para inalar aquele gás, e eles morriam instantaneamente. Também muitos judeus foram mortos em fornos quentes, né, onde eles eram queimados.
Então havia o campo de concentração, onde os judeus mais jovens, mais fortes, que ainda era utilizado como mão de obra, só que como mão de obra escrava. E lá eles trabalhavam até morrer. E no campo de extermínio, eles eram mortos imediatamente. Então, o Holocausto foi o extermínio dos judeus por uma política planejada, pensada e colocada em prática pelos nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos horrores, dos piores horrores já feito pela humanidade, e todos os horrores feitos na Segunda Guerra Mundial, existe um em particular que merece a nossa atenção e o nosso repúdio, que foi o extermínio dos judeus pelas tropas nazistas liderada por Adolfo Hitler. Terminamos assim o nosso assunto sobre a Segunda Guerra Mundial, lembrando que isso não é tudo. Tudo é você ler no seu livro didático, é você ler em outras fontes. Como eu tenho falado, conhecimento não se economiza. Não se limite ao que o professor está falando. Busque sempre ir mais além, porque aquilo que você aprende é seu, de verdade. Um abraço e até a próxima.